Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Fabiana Steffens, sou cabeleireira e eu estou aqui para ajudar cabeleireiros iniciantes a saírem do absoluto zero até os R$ 5.000 de faturamento a partir da escova maravilhosa. E hoje nós teremos um episódio Mão na Massa, onde a gente vai analisar na prática uma escova maravilhosa lisa, de uma cliente particular minha, a Flávia. Ela tem um cabelo belíssimo e eu acredito que a gente vai poder explorar bastante ali os elementos de como foi feita essa escova maravilhosa. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe se desejar. Todas essas coisas ajudam. Sou nova aqui na internet, mas eu acredito que eu tenho bastante a contribuir. Tenho muito tempo de experiência e uma longa carreira uma carreira de longa data como cabeleireira. Vamos ao vídeo? Muito bem, então, hoje a gente vai, nesse episódio Mão na Massa, analisar essa escova maravilhosa dessa minha querida cliente, que é a Flávia. Ela tem esse cabelo ruivo que combina muito com ela. Eu respeitei o desejo dela de não aparecer com o rosto na câmera, mas isso não vai impedir em nada de que a gente consiga fazer uma avaliação bem completa dessa escova maravilhosa, que é uma escova lisa, tradicional, e que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Em primeiro lugar, nesse dia, a gente tinha pintado o cabelo dela, feito a coloração. Esse ruivo que a Flávia usa é o 744 da Igora, um ruivo que já é bem conhecido, é um ruivo tradicional, fica realmente muito bonito. Isso é só uma dicasinha à parte. E esse cabelo tinha acabado de vir do lavatório após a coloração. Lembrando que, mesmo que a gente não trabalhe apenas com escova, que a gente queira ser um cabeleireiro generalista, como por exemplo é meu caso também, a gente precisa entregar todos os nossos cabelos escovados, né? Ou escovados com algum tipo de acabamento. E nesse caso não era diferente. O cabelo da Flávia, ele tem uma característica muito específica. Ele é um cabelo muito fino e, portanto, muito dado ao embaraçamento. Provavelmente ele é o cabelo que, entre as minhas clientes, que mais se dá ao embaraçamento, pela espessura dele, né? Por ele ser fininho, embora ele é um cabelo saudável. Uma vez que a gente veio do lavatório, a gente estava apenas secando esse cabelo. Eu estou acompanhando aqui junto no meu computador a imagem para poder discutir essa imagem com vocês direitinho, né, esse vídeo. E uma vez que a gente tem um cabelo que é dado ao embaraço, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a água, ela é um condutor de embaraço. O cabelo, quanto mais úmido estiver, mais dado a sinosar. E isso é uma coisa que confunde bastante, porque a gente imagina que para desembaraçar um cabelo, para tirar os nozinhos, para deixar ele alinhado, a gente precisa ter ele o mais úmido possível. E é contraintuitivo dizer isso, mas é um fato que à medida em que tu tira um pouco da umidade do cabelo, ele ele facilita o desembaraço, porque a água é um condutor para aquele nosamento. Então aqui, à medida em que eu consegui tirar em torno de 50% da umidade, né? Então esse cabelo ainda tem umidade suficiente para ser escovado, mas ao mesmo tempo ele tem uma umidade, já não tenho mais cabelo pingando, né? Não tenho, consegui secar bastante dele. A gente vai começar as divisões. Começando aqui pela divisão tradicional de nuca, a gente já consegue perceber o que eu falava do embaraçamento ali, como ele é dado assim, nosar, né? E a divisão de nuca, no caso da Flávia, ela é uma divisão que sempre a gente vai se basear pela quantidade de cabelo total que a cliente tem. Aqui eu vou dar uma penteadinha e vou fazer a divisão. Normalmente ela vai ser feita a divisão ou em duas partes ou em três partes. Como é que a gente decide por uma ou outra medida? A gente faz um pequeno teste para ver que espessura
um teste de divisão, né? Que espessura de mecha que a gente vai ter se a gente dividir em 2 ou se a gente dividir em 3. E a partir desse testezinho, a gente decide qual que vai ser a nossa estratégia de divisão. No caso aqui da Flávia, a gente acabou optando em dividir em 2, porque ela, como eu falava antes, ela tem um cabelo muito fino e a quantidade de cabelo dela acaba ficando suficiente para 2 divisões. Quando, ao contrário, a cliente tem mais quantidade de cabelo, às vezes 2 divisões dão mechas muito compactas, muito grossas, e aí a gente já não consegue mais secar o cabelo uniformemente. Aí a gente precisa, né, rever as divisões. Estamos começando então com primeiro, uma escolha da nossa ferramenta de trabalho como uma ferramenta de polimento, né? Uma escova de polimento, não uma escova de tração. Por quê? Porque o cabelo da Flávia não é um cabelo que precise ser tracionado, ele não tem raiz crespa, ele não tem resistência para ser escovado. Ele é um cabelo que, ao menor esforço de escovação, ele já cede. Então, para isso, a gente não precisa colocar uma escova que seja que precise de muita tração, né? Porque ele facilita a nossa vida e, ao mesmo tempo, fica adequado com aquele perfil de cabelo. Outra coisa é a espessura da nossa ferramenta. Eu peguei uma tamanho GG, uma bem grande, porque como no caso da Flávia, eu quero efeitos completamente lisos, eu não quero fazer nenhum tipo de curvatura. Sempre quanto maior for a espessura da bitola, né, ou melhor, da circunferência da nossa escova, mais alisamento vai ter. Assim como quando a gente quer fazer ondulações, a gente precisa de ferramentas menorzinhas, né? Então, aqui chegamos na primeira parte, completando já a parte de polimento desse cabelo, e a gente já consegue perceber brilho, né? Consegue perceber caimento também. Também é um cabelo relativamente fácil. O que ele tem de maior dificuldade para a escovação é justamente a situação dele de querer se embaraçar, né? Mas é um cabelo que é relativamente fácil. Então, aqui no segundo alinhamento da nuca, nós dividimos ele em 3 quadrantes. Começando sempre pelo quadrante central, porque ele é quando a gente começa pela mecha do centro, ela se torna uma mecha guia. É muito mais fácil de tu não deixar com que alguns cabelos fiquem para trás e não sejam escovados se está começando pela mecha central. Tá? Quando a gente chega aí para as laterais já fazem uma certa espécie de emenda com o quadrante central. Isso facilita bastante com que nenhum cabelo seja esquecido ali no meio. Vejam que o meu movimento com a escova é um movimento interno, ou seja, a minha escova está trabalhando por baixo do fio, né? Na maioria do tempo, porque eu não preciso que esse cabelo perca volume, uma vez que ele já é um cabelo deitado à cabeça. Então, eu estou indo ali por dentro. Nas vezes como agora, por exemplo, onde eu estou fazendo movimentos externos, ou seja, estou com a escova indo por cima do fio, são os movimentos que fazem com que o cabelo perca um pouco de volume. Neste caso, a minha decisão pelo movimento externo é simplesmente para empurrar com o vento do secador fios novos, né? Fios, como é que a gente diz? Fios chamados frizz, que são esses fios novinhos que ficam por cima. A gente, com aquele movimento, consegue empurrar eles para debaixo da mecha, vamos dizer assim, da mecha principal, né? Na mecha de cabelos longos. E isso faz com que esse cabelo tenha
vamos dizer, um disfarce, uma maquiagem muito boa de que ele não tem tanto frizz quanto tem, tá? Esse movimento com a escova esconde 80, 90% do frizz. Então, ele é importante, mesmo que a gente não esteja querendo trabalhar com retirada de volume. Se fosse ao contrário, se nosso desejo aqui fosse retirar volume, nós iríamos trabalhar na maior parte do tempo com movimentos externos e não internos. Tá? Então, aqui a gente já está no terceiro quadrante, aqui o da esquerda, ou melhor, da direita. Tá? Sempre lembrando também de colocar um pouco de calor vindo de baixo para cima no secador para que ele possa, para que a gente possa ter certeza de que nenhum cabelo ficou umedecido, principalmente ali rente à raiz. Tá? E também a gente sempre dá uma ênfase na pontinha, uma secada um pouquinho melhor na ponta para que essa ponta, primeiro, faça um encaixezinho de leve para dentro e ao mesmo tempo também para que a gente tenha certeza que essa ponta foi seca. Porque se ficar umidade, isso serve não só para a ponta, mas para a extensão toda do cabelo. Se ficar ainda úmido, minutos depois de que tu entregar a cliente, aquela parte que for úmida vai começar a armar. E aí é onde que tu vai perder a qualidade, né? E numa escova chamada escova maravilhosa, a gente precisa primar pela qualidade. É essa a nossa proposta, né? Estamos nos dirigindo então para as laterais do cabelo. Essa é a primeira linha de laterais. E ali a gente já percebe também que o cabelo já começou de novo com as questões de embaraço, né? Que é bem característico do cabelo fino. Esse cabelo foi lavado com shampoo e condicionador após a coloração. Lembrando que a coloração que a gente fez foi de raiz à ponta. Então, o cabelo também está relativamente mais sensível, né? Do que um dia que não é o dia da coloração. Novamente, a gente começa pelo quadrante central. Isso é uma regra geral, né? Começar pelo quadrante central. A temperatura do secador, sempre temperatura máxima e velocidade máxima. Quanto mais calor a gente consegue dar no fio, melhor o polimento, melhor o caimento. Não existe a possibilidade de tu fazer uma escova maravilhosa se tu não tiver a quantidade de calor necessária para que o cabelo ceda. Ou seja, imaginar que tu diminuir a temperatura ou a velocidade do secador e com isso fazer com que o secador fique um pouco mais frio, vai facilitar o teu acabamento ou vai prejudicar menos o cabelo, principalmente no sentido de que imaginar que um cabelo é mais fino ou mais sensível e por isso ele não vai ficar melhor que ele seja trabalhado com temperaturas mais amenas. Isso é um mito completo em relação às escovações. Tá? O calor é o que dá, eu diria mais do que apenas o calor, o excesso de calor é o que dá o devido polimento e devido acabamento na escovação. Tá? Seguindo aqui para o quadrante do lado, a gente sempre tem que primar também por trabalhar alinhado, né? O alinhamento ele é fundamental. Então, veja que a mecha que eu já sequei, que eu já escovei, que está abaixo da que eu estou trabalhando agora, essa ela fica completamente ignorada. A gente não se detém em fazer as duas mechas ao mesmo tempo. Não que não seja possível, depois de que cada mecha já está pronta, já foi devidamente secada e escovada, separadamente, aí sim, se a gente tem o desejo de uni-las, nada nos impede, inclusive até bom, mas só num segundo momento.
porque senão a gente vai dividir um calor entre duas partes do cabelo e daí nenhuma das duas vai ficar devidamente polida como a gente gostaria. Bem nesse canto lateral, dependendo do tamanho do crânio de cada uma das nossas clientes, às vezes a gente precisa separar em duas mechas, uma ao lado da outra, e às vezes em uma única mecha. Tá? Quando eu falo mecha, estou me referindo aos quadrantes, né? No caso aqui da Flávia, ela tem pouco cabelo, a gente conseguiu fazer uma única separação. Lembrando sempre da ênfase na ponta. Quanto também a angulação que a gente está se utilizando, a gente está trabalhando o tempo inteiro em ângulos retos, ou seja, eu não estou nem fazendo esforço para ganhar volume, nem para tirar volume. Eu estou trabalhando com volume em naturalidade, porque quando a gente trabalha em ângulo reto, ou seja, puxa a escova, a mecha com a escova na direção do nosso peito, ou seja, numa linha reta até nós, cabeleireiros, é onde a gente tem a maior naturalidade no caimento. Né? Quando a gente puxa essa mecha com inclinação mais para baixo, é onde a gente tem uma maior retirada de volume, e quando a gente empurra a mecha na escovação para cima, é onde a gente ganha volume. Tá? Mas aqui não é o caso. Aqui nós estamos trabalhando com volume ao natural. Quando eu sei que a minha mecha já está pronta? Essa é uma dúvida bem perspicaz para um iniciante. Uma vez que eu esteja fazendo o polimento, trabalhando a mecha, digamos assim, ó, que eu posso ter uma referência. Eu começo essa escovação, por exemplo, nesse caso, a partir de 50% do cabelo já seco, não é? Então, eu fiz uma retirada geral de 50% da umidade até o momento em que eu comecei a escovar. Comecei a escovar e esse cabelo foi secando. Uma vez que ele foi secando e chegou em 100% seco, e aí é onde muitos cabeleireiros iniciantes param a sua escovação, porque imaginou que agora esse cabelo está seco, está concluído. Não, é 10% a mais depois de seco, ou seja, 110% a mais, é o momento onde que o polimento se completou completamente. Isso quer dizer, sim, que a gente precisa de um determinado excesso de calor no fio para que a gente conclua todo o acabamento que a escova tem possibilidade de dar para o cabelo. Se a gente simplesmente imaginar que esse cabelo, à medida que essa mecha que está sendo trabalhada, à medida que ela foi seca, ela está pronta, ainda faltou algum melhoramento que a gente podia ter feito nessa mecha. É depois de completa a secagem, enquanto polimento, que o cabelo dá o seu melhor acabamento. Passamos aqui para a segunda linha das laterais, né? Ainda estamos trabalhando laterais, sempre começando pelo quadrante central, né? Nesse momento, onde a gente começa já a subir a cabeça da cliente, né? Fazendo ali a escova, uma coisa que a gente tem que ter em mente é cuidar o ângulo em que a gente trabalha o secador, para que esse ângulo não deixe com que o calor do secador encoste na cabeça da cliente e ela acaba
acabe sendo queimada. Então, o ângulo a gente calcula, a grosso modo, fazendo com que o jato de calor que está passando pelo cabelo venha, venha direcionado à próxima onde é a região da nossa barriga, tá? Então, começando lá de cima da raiz, esse jato de calor, ele passa pelo cabelo e aonde ele se posiciona, onde ele termina, é mais ou menos na altura da nossa barriga. Tá? É um jeito fácil de lembrar para ver se o teu jato de calor está na direção correta para não queimar a cliente. Nessa segunda linha de laterais, a gente já precisou fazer 2 quadrantes de mecha, porque um só não foi suficiente para o cabelo da Flávia. A gente observa também uma grande quantidade de cabelinhos novos, né, de frizz, que na medida onde a gente faz um movimento externo, a gente consegue empurrar eles todos para debaixo da mecha principal, né, da mecha longa que a gente está trabalhando. Isso vai tirando toda a cara de frizz do cabelo. Observe também o ângulo do secador para que a gente consiga também entender como que esse secador, em que direção que esse secador está para que a cliente não seja queimada. Principalmente ali na parte da frente do rosto, porque essa é uma parte mais dificilzinha de a gente pegar bem aquela manha de como que o secador tem que se posicionar. Muitas vezes, embora aqui no vídeo não esteja aparecendo completamente o meu braço, mas muitas vezes a gente tem que inverter a posição do braço para que ele possa vir da cliente até nós, para que o secador permaneça na posição correta. Veja que eu estou me utilizando do pente em alguns momentos para me ajudar a fazer o alinhamento, uma vez que, como ele é um cabelo muito dado ao embaraçamento, só pegando com a minha mão, né, com os dedos, eu não estou conseguindo concluir o alinhamento da maneira como eu gosto, né, porque eu prefiro sempre trabalhar 100% alinhado. Isso faz muita diferença no capricho e até mesmo na facilidade de execução, né, do trabalho. Se tu ficou em dúvida com o que fazer com os cabelinhos novos, né, cabelinhos mais curtos que estão se posicionando embaixo da mecha, uma vez que a gente esteja escovando, esses cabelinhos são ignorados, tá? Eles vão ali para baixo. Como a gente começa a escovação mais rente à raiz, no momento em que eles vão para baixo, agora é um momento que a gente consegue observar isso melhor, eles vão com movimentos, com a escova fazendo movimento externo, ou seja, trabalhando por cima. Mesmo que a gente fique na dúvida, esse cabelo já foi polido, tá? Ele foi ali para baixo já com o polimento que ele necessitava. Não é o mesmo polimento da mecha principal, mas é o polimento necessário para ele se esconder e ter o acabamento que a gente está esperando. A gente ignora eles e continua trabalhando a mecha principal. Quando a mecha principal cai por cima desses cabelinhos novos, isso já é o suficiente para que esses cabelinhos se escondam e dá tudo certo.
eles somem ali na jogada. Eles somem e não voltam a aparecer, tá? Mesmo que depois a cliente mexa o cabelo, eles foram devidamente trabalhados. Olha o brilho que está se formando então nesse fio. Da onde que vem esse brilho? Daquilo que eu mencionava antes, né? Depois de uma vez secado 100%, a gente ainda dá mais um 10% ali de secagem, para a gente completar toda a secagem, todo o calor necessário, né? Que o fio pede para abrir polimento da melhor maneira possível. Estamos nos direcionando ali a parte de topo. Eu sempre que possível, eu gosto de trabalhar topo vindo para trás e não com divisões. Mesmo que a cliente ela tenha uma preferência já de dividir o cabelo ao meio ou no lado, eu sempre dou, como é que é a palavra? Dou preferência para fazer o topo sendo trabalhado para trás. Por quê? Quando a gente tem o topo trabalhado para trás, quando chega o momento em que ela divide o cabelo no meio ou do lado, esse cabelo tem caimento na parte de cima, ou seja, ele não está achatado na parte de cima. Quando que a gente divide o cabelo no meio ou no lado e não com o topo vindo para trás? Quando ela quer retirar o máximo de volume da raiz. Por exemplo, tem algumas clientes que gostam que o cabelo fique assim, lambidinho, como a gente diz, né, grudado na raiz. Então, se é um desejo da cliente, e isso a gente precisa conversar antes, né, no momento que a gente está fazendo a anamnese na cliente, aí sim eu divido antes para fazer o topo. Mas eu diria que talvez 20% das minhas clientes eu preciso fazer isso. 80% sempre topo vindo para trás. Aí é onde que a gente tem aquele desgrude, né? Aquele, como se diz, aquele volume adequado aqui na parte de cima, aquele topete adequado que costuma agradar muito. Inclusive, aqui no caso da Flávia, eu estou trabalhando em alguns momentos esse topo com movimentos ascendentes, ou seja, eu estou levando a minha escova e o secador para cima, né, para o alto. Por que eu faço isso? Justamente para que eu consiga desgrudar o cabelo da raiz da cabeça o máximo possível e ganhar o máximo possível de movimento na parte de cima da cabeça, movimento com naturalidade. Tá? Por que com naturalidade? Porque eu não estou me fazendo uso aqui de fixador ou mesmo de desfiar o cabelo para poder ganhar ainda mais volume, né? Porque tem outros movimentos que ainda dariam mais volume do que isso, mas volume com naturalidade seria trabalhando a mecha em movimentos ascendentes. E claro, quando eu trabalho movimentos ascendentes, no topo da cabeça, eu faço isso rente à minha raiz. Agora, depois que eu passo da parte da raiz e eu pego meio e pontas, aí eu já mudo de estratégia. Eu passo o meio a trabalhar movimentos em linhas retas e a ponta já eu vou deitando essa mecha, né? Porque até por uma logística assim de facilidade de manuseio mesmo, né? Porque não é impossível, mas é mais difícil de trabalhar meio e pontas com movimentos ascendentes. Então a gente trabalha a raiz com movimento ascendente e meio e pontas com movimento de o meio vindo na linha reta e a ponta já descendo, né? Descendo e dando uma ênfase de calor a mais na ponta para concluir todo o acabamento.
Veja também que a cabeça da cliente, ela está o tempo inteiro numa posição que para ela é confortável. Se, se a cliente precisa inclinar demais o pescoço para que a gente tenha que alcançar, ela vai ficar extremamente desconfortável. E como a gente prima para que essa cliente tenha a melhor experiência possível na hora de escovar, para que ela volte a escovar com frequência, o que a gente faz? Ao invés de a gente erguer a cabeça da cliente, a gente, cabeleireiro, é que movimenta os nossos braços, esticando eles mais para frente, ao ponto de alcançar o cabelo até onde a gente precisa, e não a cliente mexer a cabeça. E ao mesmo tempo, isso enquanto a gente consegue ficar na parte de trás da cliente trabalhando. Tem um momento que o braço não alcança mais, e aí nesse momento não tem outra coisa a ser feita, a não ser passar para a parte da frente da cliente, né? Que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Então, muito antes eu me movimentar e movimentar os meus braços da maneira adequada para que eu consiga dar a volta na cliente e não fazer com que ela erga demais o pescoço e fique desconfortável, porque daí sim vai ser um atendimento confortável, né? E um dos elementos fundamentais da escova maravilhosa é o conforto para a cliente. Essa aqui então é a última mecha. A gente já está praticamente terminando essa escova. Essa mecha bem da frente, 90% dos casos a gente precisa trabalhar ela indo lá pela frente mesmo, a parte da raiz. E agora que eu vim para meio e pontas, eu volto para a parte de trás da cliente de novo. Tá? E aqui a gente consegue perceber esse cabelo já finalizado. Dei uma pequena união nele, mas ele é um cabelo que não me dá muita liberdade de mexer, sem que ele nose, né? É uma característica que eu comentei desde o começo do vídeo, que ele é muito dado a enosar, mas a gente consegue perceber ali que todo o acabamento do fio foi feito, né, conforme a gente precisava. Ó. Polimento, brilho, caimento, volume adequado. Tá? E claro, vamos finalizar com uma gotinha de óleo para a gente fazer a selagem, né, dos últimos cabelos frizz que ainda estão aparecendo, para eles ainda terminarem de ceder. Veja que a gente passa o óleo primeiro bem esfregado nas mãos e depois do meio para baixo do cabelo. Só por último, quando ele já foi devidamente espalhado pelas nossas mãos na extensão do cabelo, é que a gente ainda pode ou não passar as mãos com óleo na raiz. Mas depende de cada caso, né? A nossa ênfase de óleo sempre vai ser na extensão do cabelo. Espero ter contribuído. Tá aí para vocês o resultado dessa escova maravilhosa. Continuem me seguindo por aqui. Sou nova na internet, mas acho que tenho bastante a contribuir.